Por acaso você trabalha em um comércio, em um shopping e precisa implementar o Power BI dentro da sua organização? Então fica aqui que no vídeo de hoje a gente vai construir juntos um relatório voltado para a área de negócios, de um shopping, de um comércio, utilizando o Power BI. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje você está me vendo por uma câmera um pouquinho diferente. É porque o vídeo de hoje talvez ele seja um pouquinho longo, que passe um pouquinho de 20 minutos, e a nossa câmera que a gente utiliza para gravar nossos vídeos tradicionais aqui não aguenta mais que esse tempo, então desculpa aí a qualidade dessa imagem, mas o que importa é o conteúdo do vídeo. Então antes de a gente começar, se inscreve aqui embaixo, clicando no botão inscrever-se, clica no like também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E bora pro vídeo. Pessoal, como vocês estão vendo aqui em volta de mim, né, o Power BI está totalmente em branco, então eu vou te mostrar exatamente como que você faz para se conectar a uma fonte de dados. Tudo bem que a fonte de dados que a gente vai utilizar aqui hoje é uma fonte de dados todo quanto simples, né? Porque tem várias vertentes que a gente pode trabalhar utilizando o Power BI com várias fontes diferentes. Então, hoje a gente vai utilizar um arquivo de CSV, que é um arquivo que a gente baixou lá no Kaggle. Se você ainda não conhece esse site, dá uma olhada no último vídeo do canal, que está aqui, inclusive, passando aqui em cima no nosso card, que vai te ajudar bastante, beleza? Olha só que interessante, eu separei aqui ao lado pra gente, 8 perguntinhas que a gente vai responder juntos dentro desse vídeo aqui, dentro dessa aula, utilizando os arquivos que a gente importar para dentro do Power BI, ok? Então tem uma série de perguntas que juntos, né, se você quiser ler uma por uma, dá um pause aqui no vídeo, mas depois iremos respondê-las uma por uma, utilizando nossos dados e também funções DAX, combinado? Vamos lá, pessoal, como é que a gente faz isso então? Vamos lá, vamos pegar aqui, abrir o nosso Power BI. O nosso arquivo que a gente vai trazer é um arquivo CSV. Então como que a gente faz para se conectar aos dados, pessoal? É muito simples. Eu vou clicar aqui em Get Data e depois selecionar TXT CSV. Bom, eu já localizei aqui então o endereço dos meus dados dentro do meu diretório e esses dados, né, o banco de dados que a gente vai utilizar, vai estar lá no nosso canal do Telegram. Então entra aqui embaixo, é o primeiro link que a gente tem aqui na descrição desse vídeo, entra lá que eu já vou upar lá para você esse banco de dados, ok? Vou clicar aqui dentro então e clicar em abrir, tá? Para ele trazer então, fazer a importação, utilizar o modo import para trazer esses dados para dentro do Power BI. Ele já faz aqui a identificação baseado em 200 linhas, como arquivo CSV, ele é separado por vírgula mesmo, e eu clico agora aqui em transformar. Bom, agora que a gente já trouxe aqui então para dentro do nosso Power Query os nossos dados, vamos começar primeiro entendendo os nossos dados para depois começar a trabalhar com eles. Bom, inicialmente a gente tem aqui um Customer ID, que é o nosso ID do cliente, que a gente vai substituir. Eu não gosto muito de trabalhar com isso daqui, até porque não é o Customer ID, né? Cada uma dessas linhas que a gente tem aqui dentro é uma venda diferente que a gente teve lá dentro do nosso shopping, ok? Então, isso aqui é uma tabela fato. Depois a gente tem aqui se é masculino ou feminino, a gente tem aqui a nossa idade, a gente tem aqui a nossa cidade, a gente tem a média anual que ele tem de gastos aqui dentro desse shopping, né? Quanto que ele gasta em média por ano dentro desse shopping. O score que ele tem, né, o nosso famoso crédito do Serasa, aí, o score do Serasa. Aqui é o crédito que ele ganha por suas compras, a gente vai tirar essa coluna aqui que não precisamos. E também tem aqui o ID da cidade. Então, não vamos precisar dessas duas colunas, tanto a primeira quanto essas duas últimas. Então, como que a gente exclui colunas aqui dentro do Power BI? A gente vai selecionar essa primeira coluna e depois vamos lá para o final, segurando a tecla Ctrl, segurar também essa aqui e essa daqui. Clicando com o botão direito, eu vou clicar agora em remover colunas. Prontinho. Tá? Agora, o que acontece na verdade? Antes de eu fazer isso, tá? Tem um porémzinho que acontece quando a gente trabalha com arquivos vindo de outros países, principalmente isso daqui provavelmente veio dos Estados Unidos, né, que está em inglês. Eu vou desfazer essa última etapa aqui daquelas colunas que a gente removeu e também irei remover, né, essa última etapa aqui de tipo aplicado, de tipo alterado. O que seria isso, pessoal? Se vocês olharem antes, a minha coluna de anual, a renda anual desses clientes aqui que eles gastam com a gente, basicamente eles estavam no formato de número inteiro. Por quê? O Power BI entendeu que esse ponto aqui não é a nossa famosa vírgula, né? Então a gente vai ter que primeiro substituir esse ponto por vírgula. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o ponto por vírgula. E como que a gente faz isso? Eu vou clicar com o meu botão direito aqui em cima e vou selecionar agora essa opção aqui, Replace Values, ok? Selecionando essa opção, ele vai levar a gente aqui para dentro dessa caixinha. Valor a ser encontrado, eu quero que ele encontre ponto. E valor a ser substituído, eu quero que ele substitua por vírgula. E aí sim a gente vai começar a trabalhar com o formato de moeda, ok? Clico em OK, já fez substituição aqui pra gente. E agora, reparem só que ele está no formato de texto. Eu tenho que substituir esse formato de texto.
Substituo aqui então, clicando em valor decimal fixo. E agora sim, a gente tem aqui a média de gastos anual, tá? Aqui, annual income, se você for buscar a tradução, é renda média, é a renda anual de cada um desses clientes que a gente tem aqui dentro. Para facilitar aqui o nosso exemplo, para a gente conseguir chegar até o final, vamos levar em consideração que essa daqui é a média de gastos anual de cada uma dessas pessoas nesse shopping, né, que a gente trabalha aqui dentro, beleza? Então, agora vamos começar a fazer a exclusão daquelas colunas que a gente fez antes. Então, vou selecionar aqui meu Customer ID, vou selecionar aqui agora o meu Spending Score e o meu Customer Receipt ID. Vou remover essas colunas. E beleza. Agora, se a gente for olhar os tipos de dados, que também é uma coisa muito importante que eu sempre falo para vocês, o que a gente vai fazer agora? Vamos selecionar primeiro aqui texto, está como texto, a idade está como texto, não pode. A gente vai ter que colocar isso aqui para número inteiro, ok? Prontinho, formatado para número inteiro. Agora, a cidade já é texto, perfeito. Já corrigimos aqui então a nossa média de gastos e o nosso score aqui também é um número inteiro. Então, trocamos aqui para roll number, número inteiro, beleza? E agora vamos aportuguesar isso daqui para se adaptar ao nosso exemplo de hoje. Então vamos trocar isso aqui para gênero. Ok, vou colocar em letra maiúscula, né? Gênero. Vamos colocar agora isso aqui para idade. Vamos deixar isso aqui agora para cidade. E vamos deixar isso aqui para gastos anuais. Quanto que a pessoa gasta por ano aqui dentro. E esse daqui, o score, né? Vamos chamar somente de score aqui para facilitar a nossa continha. Combinado? Bom, pessoal, agora, como vocês já sabem, vamos trocar aqui esse nome de Shopping Customer Data, a gente vai trocar para a nossa F Vendas. Levando em consideração, então, que cada uma dessas linhas é uma venda diferente. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos separar, então, todas essas tabelas em fato e dimensão. Beleza? Nesse caso, a gente vai ter simplesmente aqui duas tabelas de dimensão apenas, que é a nossa tabela de gênero e a nossa tabela de cidade. As outras podem continuar assim aqui dentro da tabela fato. Outra coisa, pessoal, que a gente pode alterar aqui dentro também é a questão dos nomes, né? Tá como male e female aqui dentro. A gente pode trazer para o português também, fazendo a substituição de valores. Então, vou clicar com o meu botão direito aqui em cima, vou clicar em Replace Values e vou trocar aqui, ó, de male, que é masculino, para masculino. Ok? Ele fez substituição. Vamos substituir novamente. Replace Values. Vamos substituir aqui de female para feminino. E clico em OK. Tudo bem? Bom, agora a gente vai começar então a criar as nossas tabelas fato e dimensão. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é duplicar minha tabela fato, clicando com o botão direito aqui em cima e clicando em duplicar. Agora, como a gente quer manter somente uma tabela dimensão, gênero, a gente vai excluir todas as outras colunas que não fazem parte do meu gênero. Então, eu vou clicar com o meu botão direito aqui em cima e vou agora clicar em Remove Other Columns para remover as outras colunas, beleza? E vou remover meus valores duplicados, porque como você já sabe, uma tabela dimensão não pode ter valores duplicados. Clico no botão direito aqui dentro e clico agora em Remove Duplicates. Falta uma coisa muito importante agora que é os nossos IDs, para a gente fazer depois os nossos relacionamentos. Então eu vou clicar aqui em Add Column, Index Column, From 1, para iniciar do 1. Isso aqui vai ser meu ID, gênero. Ok, e essa minha tabela vai ser a de gêneros. Perfeito. Vamos duplicar novamente, duplico minha tabela fato, para agora construirmos então juntos a nossa tabela dimensão cidades. Então, vou remover aqui minhas outras colunas e manter somente a minha cidade. Vou remover agora os meus valores duplicados também e inserir a minha coluna de índice. Muito fácil, o mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente. Vou chamar isso aqui agora de ID cidade. E aí, troco isso daqui para minha D cidades. Henrique, por que você está colocando esse D e esse F antes? Para a gente identificar com a tabela fato e com a tabela dimensão. D para dimensão, F para fato. Tudo bem? Bom, agora temos que substituir aqui os nossos textos pelos seus IDs. E como que a gente faz isso? Dentro da nossa guia Home, aqui em cima, a gente vai selecionar agora nosso Merge Queries, ou mesclar consultas, ok? Isso é muito importante, que é basicamente o PROC-V que a gente utiliza aqui dentro do Power Query, beleza? Clico aqui então em Merge Queries e vou selecionar primeiro as minhas cidades. Seleciono uma coluna de match, ou seja, uma coluna que aparece tanto na primeira quanto na segunda. Ele já identifica aqui os 200 valores para mim, tudo certinho, e clico em OK.
ele traz para a gente toda a tabela de cidades, não é isso que eu quero, então eu vou clicar aqui em cima nessas duas setinhas que eu tenho aqui dentro para expandir a minha tabela. Clico aqui dentro e tiro agora então a marcação da minha cidade e também do prefixo aqui embaixo, que não é muito interessante de manter. E clico em OK. Prontinho, ele trouxe agora para mim o ID da cidade. Vou fazer a mesma coisa agora com os gêneros. Então eu clico aqui em Merge Queries, seleciono aqui agora os meus gêneros, gênero com gênero e clico em OK. Vou expandir essa tabela e clicar em ID gênero. Beleza? Pronto, agora que a gente já trouxe os IDs para cá através do PROC-V, entre aspas, a gente pode excluir tudo que é texto. Então seleciono aqui gênero e seleciono aqui cidade, botão direito e clico para remover essas colunas. Bom, eu não vou construir aqui a nossa dimensão calendário porque não há nenhuma pergunta dentro do nosso modelo aqui de dados que nos fale sobre datas, até porque eu também não tenho uma coluna de data dentro desse modelo. Não há uma data específica, uma coluna de dados específica para construir a de calendário. Então, nesse exemplo que a gente está construindo juntos, não utilizaremos da dimensão calendário, ok? Depois de terminado todo esse processo de ETL, basta a gente vir na nossa guia Home aqui em cima e clicar em Close and Apply, ou seja, fechar e aplicar. Para quê? Para que o Power BI agora comece a processar todas as transformações que a gente fez dentro do Power Query e levar todos esses dados prontinhos, redondinhos, para dentro do Power BI, para aí sim conseguirmos então começar a criar as nossas medidas, ok? E aí nossos gráficos e indicadores também, beleza? Bom, já tenho ali minhas 3 tabelinhas e agora a gente pode então começar a responder algumas perguntas, né? Vamos vir aqui para o nosso bloco de notas e a primeira pergunta que ele traz para a gente é o seguinte: qual foi o faturamento do shopping? Então, a gente sabe que nesse banco de dados, cada linha ali é uma compra que as pessoas fizeram durante todo o ano, né? Então, para isso, eu posso utilizar uma função soma e somar aquela minha coluna de valores. Sendo assim, eu vou utilizar agora da construção de uma tabela de medidas. E como que a gente insere uma tabela de medidas aqui dentro do Power BI? É bem simples, tá? Dentro da minha guia Home, eu vou clicar aqui em Enter Data, tá? Inserir dados aqui em cima, dessa forma. E aí, eu vou trocar o nome dessa tabela aqui para medidas. E Henrique, para que serve essa tabela de medidas? Essa tabela de medidas ela não é obrigatória de ser criada, mas ela é mais simples de organizar todo o seu modelo de dados. Então, é para isso que a gente utiliza, para que consigamos unir todas as nossas medidas em um único local. Combinado? Vamos lá, como que a gente acha o faturamento total desse shopping, levando em consideração que cada linha é o gasto anual daquela pessoa no shopping. Como que a gente faz isso? A gente vai clicar com o botão direito aqui em cima dessa medida, vou clicar aqui em Nova Medida, New Measure, e aí a gente vai entrar agora então com a nossa função DAX. Eu vou chamar essa medida aqui de faturamento, para a gente saber que é o faturamento do shopping. E entramos com uma função soma. A função soma uma coluna na vertical para a gente. E aqui a coluna que eu vou querer é a minha F vendas, gastos anuais. Fecho meus parênteses e dou um Enter. Ok? Quando eu arrasto aqui para dentro o meu faturamento, olha só que interessante. E coloco dentro de um cartãozinho, a gente consegue enxergar aqui que o faturamento desse shopping foi de 57,03 milhões de reais dentro daquele ano. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Se você reparar aqui bem no cantinho, a minha tabela de medidas tem uma coluna em branco aqui dentro. E tá tudo bem, é assim mesmo que é para vir. Você vai clicar com o botão direito aqui em cima e clicar agora em deletar do modelo. Quando você faz isso, ele já remove essa coluninha e promove a sua tabela de medidas lá para cima. Quer ver só? Olha lá, a minha tabela de medidas ficou lá em destaque lá em cima para que eu não tenha que ficar procurando as medidas em outras tabelas. Tá bem intuitivo agora da gente saber onde estão. Então a primeira pergunta a gente já respondeu, que é qual foi o faturamento do shopping. Agora ele pergunta para a gente, qual é a média de idade dos nossos clientes? Muito simples também. Como que a gente vai responder isso? Com uma nova medida. Vou clicar com o meu botão direito aqui em cima de medidas e New Measure novamente. Agora, eu vou entrar então com a minha idade média. E aí, a gente vai entrar com uma função chamada Average, que é a função média que você conhece lá dentro do Excel. E vou fazer aqui então a média da coluna F, vendas, idade. Dentro da minha F, vendas, que é a minha tabela, minha consulta, tem lá a minha coluna de idade. Dei um Enter aqui, ele está processando a medida. Quando eu arrastar aqui para dentro agora essa idade média, descobriremos que a idade média dos nossos funcionários, dos nossos clientes, na verdade, é de aproximadamente 45 anos, tá? Não existe 45,52 anos, né? Então o que a gente faz? A gente tira essas casas decimais da medida. E como que a gente faz isso?
Aqui ao lado da nossa tabela de medidas, você vai clicar em cima da sua medida e ele vai habilitar para você aqui em cima uma guia chamada Measure Tools, ou ferramentas de medida. E aqui ao lado você tem as casas decimais marcadas como automático. Você simplesmente vai clicar uma vez para baixo. Clicando uma vez, ele já vai setar para 0. Quando a gente faz isso, ele retorna para a gente então aqui o nosso valor 46. Então a média de idade dos nossos clientes é de 46 anos. Tudo bem? Respondemos então assim a segunda pergunta. Vamos lá para a terceira agora. A terceira pergunta é: quantas compras foram feitas? Se levando em consideração que cada linha é uma compra diferente, se a gente pegar aqui e fizer uma contagem da nossa tabela F vendas, ou seja, olha só, eu vim aqui para os meus dados, selecionei F vendas, e agora, se eu contar quantas linhas tem dentro dessa tabela, consequentemente eu saberei quantas vendas foram feitas, porque cada linha é uma venda diferente. Tudo bem? Vou selecionar aqui agora, vou inserir uma nova medida, e vou chamar essa medida, então, de compras totais. E agora, vou inserir, então, novamente não, pela primeira vez, uma função chamada Count Rows. A função Count Rows, pessoal, ela é utilizada para contar o número de linhas em uma tabela. Ela também tem somente um argumento, e esse argumento é, então, uma tabela. Qual tabela que é essa? É a nossa F vendas. Sendo assim, quando eu der um Enter aqui, fechando os meus parênteses, ela vai mostrar para mim, como resultado, o total de linhas que eu tenho dentro daquela tabela. Ou seja, quantas vendas eu fiz ao longo daquele ano. Então, eu fiz em média 200 vendas. Em média não, né? Eu fiz exatamente 200 vendas, ok? Porque a Count Rows conta quantas linhas tem em uma tabela, beleza? Vamos lá para a nossa pergunta número 4 agora. A pergunta número 4 pergunta para a gente o seguinte: qual que é o ticket médio? Né? Ou seja, o que é o ticket médio? É quanto eu vendo em média por cliente. Então, ou seja, eu sei que alguns clientes gastam 100 mil, outros 200 mil, mas, em média, quanto que cada cliente gasta com a gente? Basicamente, essa conta, pessoal, é pegar todo o nosso faturamento e dividir pelo número de compras que eu tenho. Se eu dividir pelo número de vendas que eu tenho, eu vou achar então o ticket médio. Por exemplo, se você trabalha em um restaurante, quanto em média uma mesa, né, com 2, 3, 4 pessoas que seja, gasta no seu restaurante? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar todo o faturamento do seu restaurante e multiplicar pelo número de mesas que você atendeu, pelo número de comandas que você fechou, tudo bem? Nesse nosso caso, a gente vai dividir aqui 57 milhões por 200, ou seja, a gente teve 200 compras que nos renderam 57 milhões. Quanto em média elas faturaram então por compra? Como que a gente faz isso? Vou clicar com o botão direito aqui em cima de medidas e vou clicar aqui em nova medida, ok? E vou chamar isso aqui então, essa nova medida que eu estou criando, de ticket médio. E aí eu vou utilizar uma função chamada divide, que ela é uma função de divisão, tudo bem? O primeiro argumento da função divide é o nosso numerador, ou seja, o que vai em cima, que é o meu faturamento. Ou seja, basta eu entrar com a minha medida de faturamento aqui dentro. Vírgula, denominador, o que vai embaixo da minha operação de divisão, ou seja, as minhas compras totais. Entro também com as minhas medidas de compras totais. E por fim, ele tem aqui um argumento chamado alternate result, que seria um valor alternativo, ou seja, caso dê um erro. Isso acontece normalmente se por acaso, em algum momento, essa sua divisão for feita por zero. Como você sabe, é impossível, matematicamente falando, fazer uma divisão por zero. Então aqui a gente pode colocar um texto, né? Divisão por zero, por exemplo. Beleza? E agora eu fecho meus parênteses aqui e dou um Enter. Quando eu faço isso e retorno aqui dentro de um cartãozinho, olha só que interessante, ele retorna aqui que o meu ticket médio é de R$285.140. Tudo bem? Então isso é o que é gasto em média por cliente. Beleza? Tudo bem até aqui? Show de bola. Vamos lá entender a nossa pergunta número 5. Quem compra mais, homens ou mulheres? Olha só que interessante. Aqui a gente já não precisa mais criar uma medida, porque a gente já tem aqui as compras totais, que são 200. Dessas 200 compras, quantas foram feitas por homens e quantas foram feitas por mulheres? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso? Como a gente trata aqui de um resultado binário, uma coisa ou outra, a gente pode sim utilizar nosso gráfico de pizza, ok? Então eu vou selecionar aqui meu gráfico de pizza e vou colocar aqui na minha legenda
vou colocar aqui o meu gênero, então dentro da minha de gêneros aqui, eu vou arrastar o meu gênero aqui para dentro da legenda, dessa forma, e vou arrastar para dentro de valores aqui agora o meu, cadê? Compras totais, né? Pego, arrasto aqui para dentro e olha só que interessante, pessoal. A gente consegue analisar aqui agora que 56% das compras foram feitas por mulheres e 44% por homens. O próprio gráfico já faz essa medida para você, né? Já retorna esse resultado. Tudo bem? Legal. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta fala o seguinte: qual é o faturamento por cidade? Muito interessante também. Aqui, como a gente vai fazer uma comparação, pessoal, podemos utilizar um gráfico de colunas ou barras, tá? Aqui em cima, então, a gente tem um gráfico de colunas clusterizada. Iremos utilizar aqui, então, o quarto visual da esquerda para a direita da primeira linha. Clicando aqui dentro, vou pegar agora o nome da minha cidade, pego a minha cidade e arrasto aqui para dentro do eixo X, e pego aqui agora o meu faturamento e arrasto para dentro do meu eixo Y. Quando a gente faz isso, prontinho, a gente tem aqui agora o nosso faturamento por cidade, ok? Então a gente tem aí Chennai, né, o nome da cidade aqui, liderando, logo em seguida por Bengaluru, beleza? Tá aqui, certinho? Então já respondemos mais uma pergunta. Viu como é que é fácil criar um relatório aqui dentro do Power BI? Tudo bem que esse relatório são dados bem simples, com perguntas bem simples também, mas por que não utilizar dessa simplicidade dentro do seu relatório também? Então olha só. Quem tem maior score gasta mais? Olha só que interessante, pessoal. Isso daqui é uma pergunta que envolve duas variáveis numéricas. Então a gente tem o score e temos também o faturamento. Será que isso daqui tem uma coisa a ver com a outra? Para isso, pessoal, quando a gente tem duas variáveis numéricas, a gente utiliza do gráfico de scatter, né, que é o nosso gráfico de bolhas, que em português na verdade é dispersão, né? Então olha só, o scatter ele está aqui, ó, do lado do gráfico de pizza. Tudo bem? O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui meu scatter. Opa, ficou pequeno aqui. Vamos arrastar aqui para dentro. Beleza. Vamos pegar aqui então o nosso faturamento e arrastar para dentro do eixo X e depois, para dentro do eixo X, aí. E agora vamos pegar também, pessoal, o nosso score e arrastar aqui para dentro do nosso eixo Y, beleza? Valores, não, aqui ó, eixo Y mesmo, aí, foi. Legal, pessoal, olha só que interessante, vou até dar um zoom maior aqui sobrepondo os gráficos, só para a gente entender o que acontece. Nosso eixo vertical aqui, que é nosso eixo horizontal, perdão, que é o eixo X, a gente tem aqui os faturamentos. Quanto mais o faturamento sobe, e aqui a gente tem o nosso score, o menor score até o maior score aqui dentro. O que a gente quer entender? Será que as pessoas que têm um score maior, elas gastam mais dinheiro? Então, esse gráfico aqui, por ter poucos valores também, a gente tem apenas 200 valores, é difícil a gente tomar essa conclusão, porque a gente tem uma pequena concentração nesse meio aqui, ó, nesse meio aqui, depois uma concentração nesse meio aqui, então não tem como ainda a gente dar uma resposta direta, falando que as pessoas que têm o maior score realmente gastam mais ou menos. Então, como que a gente analisa um gráfico de scatter? Pela concentração de bolhas naquele local. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui com pessoas com score de 650, não gastam tanto assim. Agora, pessoas com score um pouquinho mais alto tendem a gastar um pouquinho mais também. Assim como aqui, pessoas com score mais alto não gastam tanto. Então, depende muito. A gente precisa de mais valores aqui, 1.000, 2.000, 10.000 linhas para conseguir executar de forma muito mais precisa esse gráfico. Mas aqui pelo menos tem uma ideia de como deve ser. Beleza? Vou diminuir aqui um pouquinho. Legal. Agora vamos lá para a nossa última pergunta, que é a seguinte: a tendência de gastar mais é sobre homens ou mulheres? Então, a gente viu aqui que as mulheres compram mais que os homens. Mas será que elas gastam mais? Então, olha só o que a gente pode fazer. Como a gente já tem um gráfico de pizza e não é legal a gente reutilizar, né, o mesmo gráfico, vamos selecionar agora o nosso gráfico de rosca, que está aqui ao lado. Ó. Tá vendo? Seleciono aqui meu gráfico de rosca. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e jogar o nosso gênero para dentro de legenda e vamos jogar aqui então o nosso faturamento agora para dentro de valores. E aí olha só que interessante, pessoal, aqui, né, a gente tem ali as compras que representam 56% e os gastos praticamente 58% também das mulheres. Então sim, vocês mulheres têm a tendência a comprar mais e também a gastar mais dinheiro, beleza? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai organizar agora esses nossos relatórios dentro de um painel com um visual bem bonito. Como que eu gosto de fazer? Eu uso aqui uma página como exemplo mesmo para a gente ir testando, como a gente fez juntos aqui. E agora eu vou inserir uma nova página aqui dentro
para inserir o meu background, né? Inserir uma coisa mais legal aqui no fundo. E como que a gente faz isso? Selecionando aqui a parte de visual, que eu tenho aqui de formatação do meu background, aqui dentro eu tenho a opção de Canvas Background. Canvas é essa parte em branco aqui, tudo bem? Seleciono aqui Canvas Background, eu tenho aqui a opção de procurar então a minha imagem, tá? Eu vou procurar essa imagem que eu fiz e já volto. Bom, pessoal, essa imagem está aqui, ó, bem fácil, né? Eu deixei aqui já pronto. Como que eu fiz essa imagem? No PowerPoint, tá? Eu não entendo nada de design, não conheço nada de Photoshop, CorelDRAW, nem nada, então vocês vão me desculpar. Bom, aparentemente não aconteceu nada porque eu tenho que tirar a transparência, tá? Tá com 100% transparente a minha imagem, eu tenho que tirar então essa transparência aqui. Tiro 100% e prontinho eu tenho os meus dados, né? Meu background aqui dentro. Então vamos começar a trabalhar com isso, beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho 4 opções de cartões aqui dentro, que são esses cartõezinhos que eu tenho aqui, ó. Faturamento, seguro contra compras totais, seguro contra idade média, seguro contra ticket médio. Dou um Ctrl X aqui para tirar eles daqui de dentro, venho na minha página 2 e dou um Ctrl V. Beleza? Vou aproveitar que estão todos selecionados e vou tirar o fundo desses visuais, tá? Que você repara que o fundo está branco e eu quero deixar transparente. Como que a gente faz isso? Eu seleciono aqui essa parte que está aqui dentro dos meus visuais, venho aqui em geral, né, general, venho aqui agora em efeitos e tiro o meu background, ó, tá como on, eu coloco como off e ele tira o background para mim, beleza? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Eu já vou então formatar também o fundo, né, na verdade o tamanho desses cartões aqui. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu formatar um para ver que tamanho que vai ficar legal. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, arrasto para cá. Beleza, a gente vai consertar esses valores, tá? Então, aqui o tamanho que ficou legal foi propriedades 94 por 169. Então, vamos lá, seleciono os meus outros todos aqui e vou colocar 94, seleciono aqui, ó, 94 por 169. E aí fica mais fácil da gente trabalhar com esses visuais, ok? Agora, então, vou ajustar aqui dentro, coloco aqui a minha idade média, dessa forma. Vou colocar aqui o meu faturamento aqui ao lado, dessa forma também, e coloco aqui as minhas compras totais aqui dentro, tá? Bom, os valores, pessoal, eu vou ter que diminuir, né? Então a gente vai selecionar usando o Ctrl também todos esses nossos cartões. Vamos lá na nossa parte de formatação, valores, e vamos começar a diminuir esses valores aqui dentro, tá? Diminuindo eles aqui até a gente colocar num tamanho que fique ideal aqui, que caiba tudo aqui dentro. Vamos lá. Arrastando um pouquinho. Beleza, eu acho que o 26 vai estar legal. Beleza, o 26 está legal, tá? Eu posso, por exemplo, tirar esse K daqui. Como que eu tiro o K, né? Para deixar o tamanho de 285 mil mesmo. Seleciono ele, venho aqui dentro da minha formatação de valores novamente. E aqui como está automático nessa Display Units aqui, eu vou trocar para None, para nenhum, ok? E ele formata para mim então para o ticket médio em valor de moeda, beleza? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos começar a trazer os gráficos. O primeiro que eu quero trazer então é o meu gráfico de dispersão. Seleciono aqui meu gráfico de dispersão, dando um Ctrl X nele também e colando aqui dentro com Ctrl V, ok? Vou colocar ele aqui dentro, ó, dessa forma, arrastando aqui, ok? Não vou formatar ele ainda, eu vou esperar colocar todos aqui dentro para depois a gente formatar todos de uma vez, ok? Venho aqui dentro agora na minha página 1 novamente. Dou um Ctrl C aqui no meu gráfico de faturamento por cidade, Ctrl V, Ctrl X na verdade, né, para recortar. Já vou dar um Ctrl V aqui dentro e vou colar ele nesse espaço maior que eu tenho aqui, ok? Vou formatar ele aqui rapidinho. Beleza, show de bola. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá para o nosso gráfico de pizza. Ctrl X no gráfico de pizza, Ctrl V no gráfico aqui dentro. Já colo ele dentro dessa opçãozinha que eu tenho aqui. Prontinho. Legal. E por fim, pessoal, a gente tem agora que trazer o nosso gráfico de rosca. Ctrl X e colo com Ctrl V aqui dentro. Dessa forma. Beleza, agora vamos começar então a formatação do nosso gráfico, tá? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, eu vou tirar o fundo, né? Então a gente vai selecionar aqui o visual. Deixa eu ver onde está o fundo dele aqui. General Effects, né? Tira o fundo dele, porque a gente já tem um fundo branco ali, então a gente não precisa mais dele, beleza? O que mais que a gente pode alterar aqui dentro? O título, né?
O título a gente vai colocar aqui assim, relação score versus gastos, né? Despesas, por exemplo. Despesas. E dou um Enter. Beleza? Vou colocar aqui também isso centralizado, dessa forma. Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho do título. Legal. E vou colocar um preto, bem preto mesmo. Dessa forma. Muito legal, tá? Bom, aqui a gente precisa também dos dois eixos, então não tem como a gente mexer. Se a gente clicar fora aqui dentro, olha só, já ficou ali paradinho, bonitinho. Beleza? E agora como que a gente faz para replicar essa mesma formatação para os outros? Utilizando o pincel de formatação que eu tenho aqui em cima, ó. Format Painter, dessa forma. Clico aqui em cima e vou formatando essas mesmas coisas, tá? Formato aqui e formato aqui também, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Como eu não tenho o meu fundo, eu consigo formatar isso aqui para ficar mais adaptado ao meu fundo aqui dentro, né? Beleza, dessa forma aqui também. E aqui, dessa forma assim também. Só que os outros gráficos aqui, pessoal, tem algumas outras formataçõezinhas que a gente precisa fazer também, que é o seguinte. Primeiro, né, aqui no meu gráfico de faturamento por gênero, vamos trocar esse título. Né? Vamos vir aqui em geral, título, faturamento por gênero. Dessa forma, ok? A minha legenda, pessoal, eu não preciso dela, porque ela está tomando muito tempo aqui. Está tomando, na verdade, muito espaço. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em visual, eu vou tirar a minha legenda e vou deixar somente os meus data labels. O que seriam os data labels, pessoal? Seria esses rótulos de dados que estão aqui. E olha só que interessante, eu consigo formatar aqui também para colocar para mim a categoria, o dado e o valor, que é o que a gente precisa. Ó, categoria, dado e valor, tá? E aí ele vai colocar para mim aqui, então, o masculino, 24 milhões, certo? A gente pode aumentar aqui um pouquinho também esses valores. Ok? E colocar isso aqui, por exemplo, como insight, tá? Que daí ele já cria pra gente esse visual aqui. Ou então diminuir até um pouquinho aqui, né, o meu painel e colocar como outside mesmo, né? Prefer outside, dessa forma. Que daí fica pequeno, mas pelo menos a gente já consegue enxergar, tudo bem? E aqui vou replicar a mesma formatação aqui para dentro. Vou tirar a minha legenda dessa forma e vou adicionar aqui dos meus labels, vou adicionar aqui a data, a categoria e o valor, dessa forma. E aqui, como esse gráfico tem mais espaço, eu consigo sim aumentar um pouquinho o tamanho da minha legenda, ok? Beleza, tá legal. Vamos trocar o título? Vamos trocar o título. Então o título está aqui, vou trocar aqui por gênero, dessa forma. Então compras totais por gênero. No faturamento por cidade, pessoal, eu posso fazer uma coisinha um pouquinho diferente, que é o seguinte. Primeira coisa, o meu eixo Y que está aqui, eu não preciso, tá? Por que eu não preciso dele? E não preciso, inclusive, do título ali, né? Que é o faturamento, porque já é meio óbvio. Então eu tiro aqui também esse título. O que a gente vai colocar aqui dentro que é interessante, pessoal? Os data labels, tá? Que são os títulos, né? Na verdade, os rótulos de dados que ficam aqui em cima. Isso para mim já facilita demais. Vou aumentar aqui um pouquinho os valores também. Aumento dessa forma. Vou trocar o meu título ali dentro, tá? Faturamento by cidade. Troco aqui por cidade. Opa, faltou um espacinho. Legal. Prontinho. E agora, pessoal, aqui por cima, né? Falta a gente colocar o título do nosso painel. Como que a gente faz isso? Dentro da minha guia inserir aqui dentro, eu vou selecionar a minha text box. Seleciono a minha text box. Já vou arrastar ela aqui para dentro, ó. Colocar ela aqui assim, bonitinha. Já lembrar de tirar aqui também, né? Efeitos, tiro o background dela, que eu não preciso. Coloco ela aqui adaptada, dessa forma. E vou colocar relatório de gastos do shopping. Por exemplo, ok? Consigo formatar isso daqui também, ó, para colocar numa letra Arial, por exemplo. Opa, preciso selecionar primeiro, né? Seleciono tudo que está aqui. Troco para Comic Sans, vamos lá, para a gente brincar. Aumento aqui um pouquinho o tamanho da fonte, 14. Dá para aumentar um pouquinho, né? 20. Deixa eu ver se o 20 fica fora. Não, acho que o 20 deu certo.
Deu certo. Podemos trocar aqui a cor, né, dessa fonte. Seleciono ela toda aqui. Vou trocar aqui essa cor para azul, um pouquinho mais escuro. Legal, vou colocar em negrito também. Prontinho, a gente tem aqui agora o nosso relatório de gasto do shopping. E o que é o mais interessante, pessoal? Esse relatório está agora totalmente automatizado. Se a gente quiser selecionar, por exemplo, uma cidade aqui, como essa primeira, todo o nosso relatório é mudado automaticamente. Assim como, se você quiser filtrar para um gênero específico, todo o restante do nosso visual também sofre essa alteração. Então, gostou de construir junto comigo esse relatório? Então comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com os amigos também. Não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram para baixar o material dessa aula, vai ter esse arquivo prontinho para você, assim como o banco de dados também. Então, muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.